O universo de vampiros é um que me fascina bastante, sempre representados como essas criaturas superiores, elegantes, que se vestem impecavelmente e vivem nas sombras, normalmente em lugares com arquitetura gótica, tipo castelos ou mansões, mas que por trás dessa fachada de glamour guardam uma natureza selvagem e carniceira, sendo as criaturas assassinas mais letais da literatura e de qualquer outra mídia, principalmente no mundo dos animes. E um dos maiores exemplos disso é a duologia, digamos assim, de Vampire Hunter D, que vem originalmente de uma série de mangás, mas possui 2 animes, um de 1985 e outro de 2000, chamado Vampire D Bloodlust. 2 produções que são fantásticas, pois a mitologia de Vampire Hunter D mistura todas as coisas que eu adoro: terror, monstros e cyberpunk, porque a história, na verdade, se passa em uma época do futuro, mesmo tendo o estilo visual de uma época passada, mais especificamente a Era Vitoriana. A história é muito simples. Nós temos esse caçador de vampiros que se chama Dee, e ele é filho do primeiro vampiro existente, ninguém menos do que o próprio Drácula. O problema é que a mãe dele é uma humana, então ele nasceu praticamente um mestiço, ou, como eles chamam aqui, um Dhampiro. O nome é engraçado, mas em inglês fica melhor, que é Dhampir. E mais ou menos como o personagem Blade da Marvel, por ser um mestiço ou um híbrido, ele tem todas as forças de um vampiro normal, menos as suas fraquezas, como por exemplo, andar no sol. Além disso, ele é bastante estiloso, usando essa capa preta e chapéu gigante, mas talvez o detalhe mais interessante sobre ele é que o mesmo possui uma mão parasita. Exatamente, um parasita sensitivo que mora na mão esquerda dele, e ele se manifesta com um rosto humano e uma consciência que fala com o Dee durante suas aventuras, pois por fazer parte do corpo do caçador, ele sente todos os sentimentos do Dee, ao mesmo tempo também o ajuda dando conselhos e outras coisas. E eu sei que essa vai ser a segunda referência à Marvel que eu vou fazer nesse vídeo, mas ele é praticamente o personagem Venom dentro do corpo do Ed Brock nos filmes do Venom, porque além de saber todos os pensamentos de seu hospedeiro, ele também serve como alívio cômico que fica fazendo comentários sarcásticos o tempo todo. E assim, Vampire D Hunter possui uma longa história com vários mangás e um universo gigantesco que infelizmente eu desconheço, então aqui a gente só vai focar nos filmes animes mesmo. Portanto, por serem adaptações de histórias que vêm do mangá, pode ter algumas coisas aqui que eu desconheço sobre toda a mitologia e universo do personagem que não é mencionado nesses filmes, mas se você conhece, pode comentar aqui embaixo. De qualquer forma, os 2 filmes são experiências muito boas, principalmente o segundo, que a gente chega lá. Mas começando pelo primeiro, que foi feito em 1985, chamado apenas Vampire D Hunter, conta a história de uma jovem chamada Doris Lang, que mora em uma casa de campo e certa noite ela é atacada por um vampiro, na verdade um senhor dos vampiros, que deseja transformá-la em uma vampira para que ela se torne a sua esposa eterna. E ela é mordida pelo mesmo, o que causa certa comoção na pequena cidade que ela mora. Então, por ter sido mordida, ela vai se transformar logo em uma vampira. Então ela contrata o caçador Dee para ir atrás desse senhor dos vampiros e matá-lo, tirando assim a maldição dela para a mesma não se transformar. Então assim, é uma história bem simples, bem direta e sem muitos rodeios. O interessante desse anime de 1985 é que a animação em si é bastante fiel à qualidade daquela época, que não é ruim em nenhum aspecto, mas é bem parecida com outras produções da mesma década, como até mesmo Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. E o que mais me fascinou nessa primeira adaptação é o fato de que, por ser um anime de terror, misturado aí com elementos de cyberpunk, histórias de vampiros, ele é bastante focado em cor, ou seja, é uma animação muito colorida, até mesmo em criaturas que teoricamente deveriam possuir cores mais escuras ou opacas. E eu gostei bastante disso. É uma boa história de aventura, apesar de não ter nada muito profundo aqui. Você tem uma pequena paixão que é desenvolvida entre a personagem da Doris e o Dee,
mas como ele é um ser solitário, praticamente um homem sem nome, que vive várias desventuras em lugares diferentes com personagens diferentes, a personalidade e história dele fica mais no mistério mesmo. De qualquer forma, o anime não se restringe na questão de sanguinolência e ação e tudo que a gente gosta nesse tipo de produção. Mas aí, indo pro segundo filme, Vampire the Bloodlust, aí sim nós temos uma bela evolução em todos os sentidos e categorias. A animação, a história, os personagens e seu desenvolvimento. Se o primeiro filme é uma história sólida e divertida, o segundo filme é praticamente o Exterminador do Futuro 2 para o primeiro Exterminador do Futuro, ou o Mad Max 2 para o primeiro Mad Max. Tudo é muito melhor e muito mais bombástico. Claro que essa produção veio muito depois, no ano 2000, e ela não é necessariamente uma continuação do primeiro filme, é apenas mais uma história adaptada de um dos mangás. Então o mais interessante de você assistir o primeiro anime e depois o segundo é essa quebra e evolução que você nota imediatamente já no primeiro frame, que começa com uma cena já extremamente sombria e gótica do Barão Meyer, que é o vilão desse filme, sequestrando uma jovem chamada Charlotte em seu quarto no meio da noite e desaparecendo com a garota. Após isso, o pai dela e a família contratam o Dee para ir atrás do Barão Meyer e trazê-la de volta, mesmo com a possibilidade de que ela tenha sido ou transformada ou já esteja morta nas mãos do vampiro. Isso vai levar o caçador em uma grande aventura, ao mesmo tempo que outro grupo de caçadores também foram contratados pelo irmão mais velho da garota Charlotte, um grupo que se chama os Irmãos Marcos. Então, tanto o Dee quanto esse grupo vão atrás da recompensa, que é resgatar a Charlotte, virando uma espécie de competição entre eles. E por ser um anime de terror, é óbvio que vai ter inimigos durante o caminho, pois o Barão Meyer tem seus asseclas, que são criaturas bem estranhas e diferentes de um vampiro. E é isso que eu acho interessante sobre essa mitologia. Por mais que é uma mitologia sobre vampiros, nós temos diversas criaturas diferentes. Temos criaturas que se movem pelas sombras, temos uma mulher que é uma shapeshifter, ou seja, ela é uma criatura que pode se conectar com qualquer tipo de material e se transformar nele, tipo o T-1000 do Exterminador do Futuro 2. Ela consegue virar metal, consegue virar árvore, é sensacional. E tem um lobisomem que tem uma bocarra no meio da barriga dele, que é maravilhoso em termos de visual também. No próprio grupo dos Irmãos Marcos, você tem lá um velho que já é bem decrépito e fica sempre na cama, mas ele tem uma espécie de habilidade espiritual, ou seja, ele consegue se desconectar do próprio corpo como um espírito que consegue destruir vários inimigos juntos, porque ele é basicamente overpower, completamente diferente do corpo decrépito que ele tem. E eu adoro que o anime não pede desculpas pra ninguém em ter várias criaturas ali misturadas, bizarras com suas próprias características, e isso cria lutas fantásticas. Mas é claro que nós também temos o elemento sentimental dessa história, que vem em duas frentes. Começando pela própria garota sequestrada, que é a Charlotte, que depois é descoberto que na verdade ela está apaixonada pelo Barão Meyer, e está fugindo da própria família para ficar com o vampiro para sempre. O que mostra que, na verdade, o Barão não é necessariamente um vilão, apesar dele ter matado várias pessoas. Ainda assim, ele realmente tem um amor genuíno pela garota, chegando a fazer loucuras e arriscar sua própria vida ao andar no sol e pegar fogo para poder protegê-la. Ou seja, eles realmente se amam. E também nós temos uma espécie de amizade que é criada entre uma das caçadoras dos Irmãos Marcos, que é a Layla, e o vampiro Dee. E apesar da rivalidade entre eles, pouco a pouco durante os eventos do filme e as lutas contra os asseclas do Barão, vai se criando uma espécie de parceria entre os dois, que começa de um gesto de bondade do próprio Dee ao tratar dos ferimentos da Layla. Isso é algo que já mostra a natureza desse caçador, que apesar de ser esse Dunpeer, que é um assassino letal e todas essas questões, ele possui um coração muito bom para com os humanos. No primeiro filme você já via isso quando a personagem Dory se apaixona por ele e ele recusa qualquer tipo de envolvimento com ela, pois pode fazê-la sofrer. E aqui, quando os dois personagens, a Layla e ele, começam a se aproximar, ela revela que por ser essa personagem obstinada,
uma caçadora que não tem muito remorso, ela tem medo que no futuro, quando ela própria morrer, não vai ter ninguém para lamentar a morte dela. Aquela velha história do caçador ou do agente que tá perdendo a alma conforme ele vai fazendo esse trabalho. E assim, eu não vou contar o final do anime mesmo, mas tem uma cena muito bonita em que o próprio Dee prova ela errada de maneira bastante singela e doce, que é um final capaz de fazer muitos chorarem, inclusive. Fora isso, a humanidade do Dee é tão bem estabelecida que o próprio romance entre a Charlotte e o Barão Meyer começa a fazer sentido para ele conforme o tempo vai passando, mesmo que ele tenha um trabalho a fazer. E isso pode alterar as ações finais dele conforme o confronto final se aproxima. E eu também não vou contar muito sobre o clímax final desse filme, mas eu devo dizer que ele se passa em um grande castelo que na verdade é um foguete espacial que vai levar esse casal da Charlotte e do Barão embora do planeta. E é sensacional. Não só todo o visual e arquitetura desse lugar onde o confronto final se passa é maravilhoso, como toda essa ideia de misturar elementos futuristas com antigos é simplesmente fascinante. Então esse é Vampire The Hunter, 2 animes que, se você gosta aí desse elemento de terror com ação, mistura de futurista com antigo, para se divertir nesse Halloween é uma ótima pedida. Sem falar que para nós brasileiros, se você quiser encontrar os animes, tá facinho aqui no YouTube, tem os 2 filmes dublados. E eu sugiro assistir os 2, apesar do que o segundo é bem melhor. Assista o primeiro também, que é bem curtinho e é uma aventura bem sólida, para depois ter sua mente explodida com o segundo, ok? E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você tá gostando dos conteúdos de Trashando com Gus, não se esqueça de deixar o seu mais amado like nesse vídeo e sua mais incrível inscrição nesse canal para que possamos continuar trashando cada vez mais no futuro, ok? Vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!